Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o escritório da advogada Viviane Bart de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, tinha um contrato com o Banco Master que previa o pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos. Segundo a Polícia Federal, o documento foi encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro durante a Operação Compliance Zero. O acordo estabelecia mensalidades de R$ 3.600.000 a partir de 2024, num contrato amplo, sem listar processos específicos. O escritório deveria representar o banco onde fosse necessário. Não há informação sobre quanto foi efetivamente pago, já que o Master entrou em liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Mensagens internas mostram que os repasses para o escritório de Viviane eram tratados com prioridade absoluta. A Transparência Internacional Brasil criticou o caso e afirmou que o sistema de justiça brasileiro está virando um grande Gilmar Palusa. Segundo a ONG, a relação entre magistrados e interesses privados precisa de mais transparência e controle. Entre as ações em que o escritório de Viviane Bart atuou para o Banco Master, está uma queixa-crime contra o investidor Vladimir Timmerman, em 2024, assinada também pelos filhos do ministro Alexandre e Juliana. Vorcaro foi preso em novembro passado, durante a investigação sobre uma fraude de 12 bilhões de reais, envolvendo o Banco Master e também o BRB, mas foi solto dias depois por decisão judicial. Nessa mesma operação, outros executivos da instituição também foram presos. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós já sabíamos que o escritório da Viviane Bart, mulher de Moraes, tinha aí um contrato com o Banco Master, mas o que surpreendeu hoje, tomou conta do noticiário, foi a montanha, né, o montante de valor, de dinheiro, né, desse contrato, R$ 3.600.000 por mês, no período de até 36 anos. Não se sabe quanto efetivamente foi pago ao escritório, já que o banco entrou em liquidação judicial, mas queria te ouvir aí se isso é comum no universo jurídico. Marcília, boa noite. Boa noite. Isso não é um contrato, né? É um bilhete de loteria. Boa noite, Piotr, caríssimos Piotr Augusto, Ana Paula e toda a audiência. Veja, isso não é comum em advocacia nenhuma. Isso a gente precisa dizer, registrar. Não é uma acusação a nada nem a ninguém. É só registrar. Isso não existe no mundo jurídico. Não existe. É uma fantasia completa acreditar que isso é um contrato de advocacia. Se a gente fizer uma conta rápida, 129 milhões em 3 anos significa 3,6 milhões por mês. Só uma continha singela, R$5.000 por hora. Você trabalhar 24 horas por dia, 5 dias por semana e 30 dias por mês, dá nesse valor de 3,6. Quer dizer, a pessoa ganhava R$5.000 por hora e não podia comer, dormir, não podia ir no banheiro, não tem como passear, não, é praticamente um trabalho escravo. 5.000 toda hora, isso não existe, não existe. A gente tem uma advocacia, infelizmente, que não podemos acusar de ilícita, mas podemos acusar de imoral e podemos acusar de antiética, e que existe em Brasília, sobretudo, e que existe não apenas na órbita do STF, mas também na órbita dos demais tribunais superiores, e que vive de lobby, que vive de relações, de oferecer privilégios de acesso a ministros. A gente sabe disso. Pode não ser ilícito, mas é imoral, é antiético. Eu até tenho uma história pessoal que um desses advogados que pertencem a essa casta, uma vez abordou o meu pai, que também é advogado. Meu pai hoje está com 81 anos, mas foi um advogado também, e esse advogado virou para ele e falou assim: escuta, você pega caso por menos de 5 milhões de reais? E meu pai virou: todos. Até agora, nenhum foi acima disso. Não tive nenhum caso acima de 5 milhões. Mas para esse advogado, isso era um piso.
era uma forma de rejeitar o cliente. 5 milhões, e essa história tem uns 20 anos. Então imagina como funciona essa advocacia. Agora, 3,6 milhões por mês num contrato de 3 anos, 130 milhões de reais, isso é irreal. Não tem como conceber que para alguém peticionar, escrever uma petição, buscar jurisprudência, despachar com quem quer que seja razoável minimamente que se receba esse tipo de valor. Isso é, repito, imoral. E a gente precisa acabar com esse tipo de advocacia, porque é um mercado em torno dessa advocacia, sobretudo em Brasília, e há um mercado de entidades que funcionam em torno desses escritórios que funcionam dessa forma. A OAB, por exemplo, defende esse tipo de advocacia, e não o tipo de advocacia que a gente tem aí quando os réus do dia 8 sofrem, enfim, dos piores arbítrios, né? E os advogados que os defendem também, ou os advogados do processo do golpe, etc. Esses daí ninguém defende, a OAB não está nem aí. Mas para esses advogados que andam de jatinho e que recebem esse montante, a OAB funciona. Isso precisa acabar, ou isso acaba, ou a gente não vai ter nunca uma justiça minimamente crível dentro do país. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Depois dessa carona de jatinho aí que o ministro Dias Toffoli pegou aí para assistir ao jogo, tem esse caso agora do contrato milionário do escritório da Mulher de Moraes, volta a circular aquela ideia do presidente do STF, Edson Fachin, né, de criar um código de conduta para tribunais superiores, talvez seja um caminho, né, para implementar algumas restrições de escritórios de advocacia transitando livremente pelas cortes superiores do país. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, Ana, querida, Marcília, todos que nos acompanham. O Marcília foi aos pontos aí, e para esse cliente desse advogado, aí a OAB, que é o garantismo absoluto do Supremo Tribunal Federal. Só para eles tem garantismo. Garantismo foi uma tese do Supremo da época quando começou a derrubar a Lava Jato. Para quem não se lembra, é assim, tudo que tem na lei para proteger o réu. Não valeu para os presos do dia 8, nada. Aliás, muito pelo contrário. Ali tem arbítrio e abuso, digamos, de toda forma. Eu só vou retomar aqui esse histórico. A Viviane Barci é mulher do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos. Dias Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal também. E viajou nesse jatinho ao lado do advogado de um cliente do Banco Master. Augusto de Arruda Botelho, exatamente. Augusto Arruda Botelho é o nome do advogado. Edson Fachin agora que é um código de ética, tem que lembrar também a história do Gilmar Mendes, que quis reescrever a lei do impeachment. Na verdade, reescreveu por liminar, de forma monocrática. Juiz reescrever uma lei já é um absurdo. Imagina quando quer reescrever sozinho. Vamos lá. Tudo isso está dentro do Supremo. Mas esses ministros todos, se a gente pegar Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e também o Dias Toffoli, com raras exceções, votam junto. Votam com o mesmo entendimento. Se a gente precisar de algo mais para se passar o Supremo a limpo, para trazer o Supremo a um mínimo de moralidade, a um mínimo de republicanismo, a um mínimo de legalidade, não dá mais, não tem mais exemplo. Nós estamos falando aqui do absurdo elevado ao absurdo. A pergunta é, até quando isso vai continuar? Porque, de novo, nós temos ferramentas na Constituição, é sempre bom a gente lembrar, porque não raro alguém vai dizer, está faltando lei no Brasil. Não! Eu tenho no Senado Federal uma ferramenta que pode, obviamente, investigar ministros do Supremo e levá-los ao impedimento. Um processo de impeachment. Basta o Supremo querer. Sim, depende do Alcolumbre, e isso é um problema. Sim, depende de maioria de senadores. Não tanto, porque pelo menos um pedido já teve um regime de urgência aprovado com 41, ou seja, a maioria absoluta para conseguir esse processo avançar. Mas isso não avança. Então não é por falta de lei, é por falta, na verdade, de atitude, de decisão. E muita gente ao redor desses ministros do Supremo e também de alguns senadores não quer fazer nada avançar, porque talvez faça parte desse, digamos, esse ambiente promíscuo da advocacia que expõe esse tipo de coisa. Nenhuma empresa, aliás, a operação chama-se compliance também, nenhuma empresa internacional que atua no Brasil, que contrata escritórios de advocacia aqui no Brasil, que tem compliance, jamais aceitaria pagar esse valor para um escritório aqui no Brasil. Esse compliance dessa empresa, em qualquer lugar do mundo, barraria. Contrata outro, arranja outro. Por que o Banco Master pagou? Bom, acho que as explicações começam, digamos, a se autorreferenciar, né? Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana.
Boa noite. Paula, professor Marcília, Piotto, mestre Augusto, boa noite à nossa querida audiência. Olha, eu acho que os números já falam por si. Agora, diante disso tudo, né, que o professor Marcília trouxe aqui para a gente, desse caminho que é seguido nos bastidores de Brasília há tantos anos, a pergunta que fica é: que chance tem um preso político do 8 de janeiro diante do Supremo? Nenhum. Não tem influência, não tem advogado, não tem milhões. Quando tem um bom advogado que faz pro bono, o advogado é cerceado, não tem acesso aos autos. Se alguém ainda duvida que nós estamos diante de uma absoluta ditadura do judiciário corrupta, você que ainda tem dúvida precisa rever os seus conceitos, porque nós já ultrapassamos essa linha há muito tempo e agora vem a coroação financeira. 130 milhões de reais para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só isso bastava, não precisava nem rodar aqui para os comentários, só essa manchete bastava. 130 milhões para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando isso aconteceria, já que os ministros falam tanto, a gente fala aqui da Suprema Corte Americana, porque eles trazem sempre, quando em votos, em declarações, porque a Suprema Corte Americana isso, o Flávio Dino vive falando porque o Justice A, o Justice B, quando nos Estados Unidos a esposa de um Justice receberia 130 milhões de qualquer pessoa, jamais. Só essa manchete basta, Paulo. Essa roda aqui de análises é um complemento, porque a manchete em si não fala, grita. Pois é, Augusto, esse caso do Banco Master é daqueles quanto mais você mexe, pior fica, né? O Dias Toffoli decretou o sigilo absoluto do caso. Esse contrato foi encontrado no celular do Daniel Vorcaro, não tinha nem o documento físico, tinha orientação ali para que os pagamentos teriam ali a prioridade absoluta, né, no recebimento dos valores. A gente não sabe efetivamente quanto o escritório recebeu, mas a história toda é estranha. É isso que eu queria perguntar ao Marcília. Esta compra de votos no Supremo, é disso que se trata, é investigada, vai ser investigada, né, nesse caso que está com o Alexandre de Moraes? Augusto, essa é uma pergunta central. Desculpe, com o Toffoli. Pois é. Aliás, essa minuta aí desse escritório, você falou agora que estava no celular, lembrei, talvez seja essa a minuta do golpe. Porque, né? Talvez seja a verdadeira minuta do golpe. A minuta agora, de um golpe. Ou de um golpe, né? Sem dúvida. E isso, Augusto, é o seguinte, eu estou esperando que esse escritório apareça em público e justifique o porquê que recebia esses valores. Pois é. Porque se não justificar, é necessário que se investigue a fundo o porquê que se recebiam esses valores. Por que esses valores estavam sendo recebidos? A título de quê? Né? Essa é a grande questão, porque a gente fica aqui assustado com os valores, mas qual é a justificativa? Não há. Então, ou o escritório precisa virar, acho que as duas coisas, o escritório precisa vir a público e precisa ser investigado, porque apareceu esse documento, mas esse documento não apareceu como alvo da investigação. Ele foi pensado como um dos tantos documentos que estavam lá no celular, mas ele precisa ser alvo de investigação. Há uma possibilidade, sim, de que em algum momento isso seja ou se torne algo ilícito até, não apenas imoral. Mais uma pergunta, então. Essa transação, ela vai ficar sob sigilo máximo? Com certeza, com certeza. Aí é o seguinte, há 6 anos, quando se descobriu quem era o amigo do meu pai, o Alexandre de Moraes, que era o Toffoli. O Toffoli abriu o inquérito do fim do mundo e entregou a relatoria sem sorteio ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes investiga tudo, menos o que fez o amigo do meu pai. 6 anos depois, o Toffoli
tem a chance, então, de retribuir a gentileza. Ele mantém sob sigilo essa compra de voto. De voto, não. Compra de influência, porque é evidente que o marido de quem vai ganhar quanto? 120 milhões. Ele vai pedir para a turma, olha, eu acho que o Banco Master tem razão. O Banco Master também não fez tanta coisa assim. Isso acontece. Podia acontecer com qualquer banco. Né? Por que não? Eles conseguiram que a ditadura do judiciário levasse a corrupção, porque isso é corrupção, para dentro do Supremo. E agora um vai esconder isso aí, sigilo máximo, que você estava me dizendo que é mais do que segredo de justiça. Não se tem acesso nesse sigilo máximo, Augusto, sequer, não é ao teor das decisões do Toffoli, é sequer se houver ou não. Se houver uma decisão, né? Você não consegue a gente acompanhar. não sabe que houve. Quer dizer, não vão nos informar mais se houve decisões. Eu quero saber o que fez a mulher do Moraes para justificar isso aí. O que ela fez? Despachou, qual é o recurso que ela apresentou? Mágico. Né? Ela vai conseguir fazer com que o banco volte a funcionar? Isso é um caso de corrupção explícita. É escandaloso isso aí. Aí o Moraes viaja, por acaso, com um advogado do banco para ver... O Toffoli viaja para ver um jogo de futebol. Quer dizer, na final da Champions League, ele foi sozinho, já não devia, com um segurança do Supremo. E agora ele vai num jatinho, por acaso. Eles pensam que nós somos idiotas, né? Isso aí se chama bandalheira, para ser generoso. É corrupção dentro do Supremo, no coração do Supremo. Para isso serviu o inquérito do fim do mundo. Pois é, Marcelo, esse é um contrato de advocacia de partido, que se chama, né? Uma consultoria. Mensal. E você pode, mensal, você pode ou não acionar o escritório. De repente vai que não tenha demanda, Não, você basta paga os pedir 3 milhões e meio Basta pedir voto. para não utilizar o serviço. Para não utilizar. Você sequer, enfim, você não consegue nem quantificar exatamente esse serviço. E veja, a gente fala, não, mas é que é um escritório excelente, uma banca... Não, não é. Não é. Não é a esposa do Moraes não é uma jurista conhecida, não é uma acadêmica reconhecida, não é uma pessoa autora de livros que estão influenciando o direito, nada disso. Aliás, ninguém que foi contratado, vamos dizer a verdade, pelo Vorcaro, pelo Banco Master, se enquadra nisso. Ele não só pagou a esposa do Moraes esse valor todo, como também desembolsou 500 milhões de reais durante 2024 inteiro, contratando pareceres jurídicos de pessoas como o Lewandowski, como o Temer, Guido Mantega, quer dizer, que estão longe de serem as maiores cabeças jurídicas do país. E agora eles querem ainda fazer um código de conduta. Os ministros não respeitam a Constituição, vão respeitar o código de conduta. Quer dizer, olha a postura ou a falta de postura que tem os ministros, né, diante de casos como esse. E aí as pessoas acham que um código de conduta vai resolver. É que ele tem uma farra, 3 da manhã, aquela farra danada, garrafa voando e tal. Alguém chega e fala, olha, gente, agora vamos respeitar os vizinhos. A festa perverteu-se por completo. Ninguém mais consegue conter o STF. Mas nesse caso do sigilo absoluto, Marcília, o Congresso, alguém pode fazer alguma coisa ou não? Ou está trancado a 7 chaves e acabou? Deveria. Pois é, alegando interesse público. Lógico. E todo o interesse público, porque, veja, a gente está falando aqui desse banco, teve um escândalo, chega a 15 bilhões de reais. Quer dizer, você tem usuários desse banco que foram lesados, você tem economia que foi lesada, você tem os usuários
dos demais bancos, porque você está num... O Piotr pode Está no dizer fundo melhor que garantidor de crédito. Esse fundo É um rombo no fundo garantidor de E crédito. quem vai hoje. pagar o rombo no fundo garantidor? Todos nós Todos que somos os outros usuários. bancos que são clientes dos outros bancos. Que vão repassar isso para Os nós. fundos de pensão, municípios, Sim. estados, já falamos Exatamente. aqui, investiram no banco, E tem não há- interesse público. E aí não há interesse público? Como é que não há interesse público? Só há interesse público. Fora que, enfim, as ligações do Banco Master com o Legislativo, uma parte ali do Centrão. Marcília, e no caso de crime financeiro, basta o crime contra a economia popular. Pronto. Para você ter todo acesso aos... Porque aí, isso vem desde aquele começo, quando houve a quebradeira dos bancos, que se criou o FGC, ainda do governo Fernando Henrique, essa coisa toda, né? Bom, vamos criar algum sistema para ninguém sair sem nada, né? Então, os bancos todos se cotizam ali, criam um fundo garantidor de crédito até 250 mil por CPF e tudo mais. Em todas as avaliações posteriores, basta o crime contra a economia popular. E isso é um crime contra a economia popular. Gravíssimo. Então, não precisaria de mais nada para se ter acesso a todas as informações e aí trazer à tona, né, com absoluta transparência, um processo como esse que foi decretado sigilo absoluto. Agora, esse sigilo absoluto, o sigilo máximo, o sigilo master, enfim, vamos dizer assim, é algo inventado dentro do STF. Então, caberia, ou poderia o Congresso agora, aliás, poderia... O próprio presidente, Marcília, desculpa interferir, mas o próprio presidente do Supremo pode dizer, não, isso não existe. Não pode porque não está na mão dele, né? Ele não tem hierarquia sobre o ministro que é o relator. Cabe a quem examinar isso aí? Caberia ao Toffoli? Caberia ao Toffoli, que foi Não tem guindado perigo. a Tá relator, tudo em casa. né? Isso poderia ser levado ao plenário, de alguma forma, mas depende do Toffoli, depende do Gonê. Porque o próprio Supremo aprovou essa história, considerou legal essa história de contratação do escritório da mulher do ministro, que autorizou a atuação desses escritórios no Supremo, não foi? Foi. Há pouco tempo. Interpretação do STF. Eles prepararam essa lambança, essa roubalheira, eles prepararam isso durante esses anos. Sim. Agora, o Congresso pode. Por exemplo, sigilo máximo, a gente está aqui, é uma interpretação do STF. Se amanhã o Congresso quiser fazer uma lei impedindo que isso ocorra em nome do interesse público, pode. Agora, precisa se movimentar. Marcília foi sabatinado aqui em relação a esse caso. Foi muito bem, Sabatina de verdade. Foi né? muito Não que bem. que tem no Foi muito Senado. bem. Bom, e o ministro Alexandre de Moraes usou um avião da FAB para viajar para Florianópolis, onde participou do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nos dias 1º e 2 de novembro. Já o presidente do STF, Edson Fachin, também participou do evento, mas escolheu então viajar num voo comercial, mesmo tendo o direito de utilizar a aeronave da FAB por ser chefe de poder. Segundo a aeronáutica, o avião que levou Moraes tinha apenas 3 passageiros. No dia seguinte, Moraes presidiu um painel do encontro e voltou à noite, novamente num voo oficial da FAB, desta vez com 10 passageiros a bordo. Como os ministros do Supremo, exceto o presidente do STF, não podem solicitar aviões da FAB por conta própria, a autorização partiu do Ministério da Defesa. Ana, a gente tem falado muito, né? Porque antes o uso de aviões da FAB era bastante restrito. E depois, com essa alegação de segurança, né, questão de segurança, abriu-se a porteira e agora o que a gente vê é carona de jatinho da FAB para lá e para cá. E o presidente do Supremo ali deu exemplo, foi de avião comercial, mas o colega pegou uma carona no jatinho da FAB. Bom, eu vou mais uma vez, já que os ministros sempre comparam a corte, o STF, com a SCOTUS, né, com a corte americana. Vocês já imaginaram um Justice andando de aviãozinho do exército americano? Um aviãozinho do exército americano, para baixo e para cima. O táxi aéreo dos Justice do exército americano. Jamais! Jamais! Agora, isso tudo que nós estamos vivendo não aconteceu do dia para a noite. Vem aos poucos, né? É um pouquinho aqui, aí deixa passar, é um pouquinho ali, é um pouquinho acolá, ninguém reclama, até que vira isso. E aí, se questionarmos, né, que os ministros não podem utilizar a aeronave da FAB, só que é o nosso dinheiro. Agora, se nós temos ministras que usam jatinho da FAB para ver jogo de futebol,
Por que ministro não vai utilizar? E ai de você, pagador de impostos, reclamar que o seu dinheiro está sendo usado para ministro e ministras do Lula e do Supremo de ficar para baixo para cima. Agora, ele não podia pedir dinheiro para a mulher para comprar uma passagem normal. Comprar um jatinho com esse dinheiro. Oh, exatamente. Alugar um jatinho, mas ele não tem mesada da mulher, porque já dá para... É mais que o salário. Só essa causa aí consegue superar o salário do ministro, que é o salário mais alto do país, teoricamente. É o teto. E como é que ela estava recebendo esse dinheiro? Porque ela também foi sancionada pela Magnitsky. Pois é, essa é a outra Como é que questão. o Banco Master fazia essa transferência? Não pode ser pelo Pix. Não dá para fazer por TED. Não dá para fazer... Como é que fazia? Mas era desde 2024, né? Acho que pegou 2, 3 meses só. Eu só estou me perguntando... Isso vai desfalcar um pouco, né? O orçamento familiar, pode ser. Mostra a preocupação, o porquê. Veja, a gente tem um valor desse em jogo. Agora a gente começa a entender por que esses ministros começaram a se preocupar tanto com a Magnitsky. Começaram a se preocupar tanto quando chegou nos escritórios das esposas, dos parentes. A gente está vendo aqui um dos clientes. Isso, veja, é um valor que você quiser pegar 1/3 disso, você passa uma vida, até, né, eu estava fazendo a conta, né, isso, você botar isso investido dá 2 milhões por mês. Fizemos consultoria para o Caute, quanto dava em aplicações? E eles contrataram mais escritórios, né? Todos para fazer lobby. Todos, 500 milhões num ano de advogado. Imagina se isso faz sentido. E claro, isso um cliente. Imagina os demais, imagina a soma desses demais, imagina comparado isso com o salário, como o Augusto colocou, de um ministro que deveria ser o teto de recebimento de todo o funcionalismo público. Então a gente começa a entender agora onde está o calcanhar de Aquiles e o calo do Supremo Tribunal Federal, nesses escritórios, por conta de valores desse tipo. Só pelo uso do jatinho que a gente mencionou, vamos pegar o exemplo agora do ministro Fachin, que foi num avião comercial, né? Foi no voo comercial. Então acabou. Se o presidente da corte foi no voo comercial, agora eu tenho que perguntar para o Ministério da Defesa por que ele liberou um jatinho para Alexandre de Moraes. Ué, se o presidente da corte foi no voo comercial, então tinha voo. Porque tem a malha aeroviária brasileira compreende um voo de Brasília a Florianópolis, então não há problema. Se o presidente da corte foi, em que pese o fato de estar acompanhado de assessores e até um segurança, está tudo bem, ninguém está questionando esse ponto. Mas por que o outro ministro foi de jatinho? Numa força aérea que está com problemas, não só a força aérea, mas as forças militares brasileiras com problema de orçamento. Até outro dia não tinha combustível para esses jatinhos. Esses jatinhos são os mesmos usados, segundo um decreto do presidente Temer lá atrás, para transportar órgãos em programa de transplante de órgãos no Brasil, quando são doados, porque aí, às vezes, obviamente, a malha aeroviária não dá conta e você precisa de um órgão que está em Manaus para ser levado à Fortaleza. Bom, e a pessoa está lá. Quer dizer, esse jatinho não ficou à disposição. Eu não estou dizendo que houve falta ou não, mas espera um pouquinho. Se está sendo usado, está gastando um dinheiro do contribuinte. E o ministro Fachin agora acabou de dar o exemplo que o ministro do Supremo não precisa de jatinho, porque se ele é o presidente da corte e foi de voo comercial, por que os outros têm esse privilégio? Tem que agir logo, porque senão ele também vai ficar conhecido. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Parlamentares da base aliada pediram a retirada da pauta da proposta. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, reclamou do horário da votação. Eu acho um absurdo essa votação estar acontecendo agora na calada da noite. O senhor está botando para votar um tema de extrema importância, às 11h38 da noite, com votação pelo Infoleg. Pelo menos tenham coragem de votar de dia, com a luz do sol. É escandaloso. O deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, rebateu o parlamentar. Nada está sendo feito na calada da noite. Na verdade, essa é a noite onde as pessoas que foram presas não estarão mais caladas. E terão hoje uma oportunidade de serem ouvidas por todo o Brasil, presidente. Então, nessa tentativa de retirar de pauta, o nosso voto é obviamente não. Foram 3 anos de sofrimento e perseguição.
pessoas inocentes que estão agora esperando voltar para os braços das suas famílias. Então, a nossa orientação da minoria é não, e não será na calada da noite. Essa será a noite mais viva e mais barulhenta desse mandato em Brasília. E o deputado Marcel Van Hatten criticou a atuação do Supremo na condução dos processos do 8 de janeiro. Esses processos todos são ilegais, mal conduzidos. Estamos há muito tempo já tratando desse tempo nas tribunas e nas comissões desta casa. Mas neste momento o que mais nós queremos é que esse projeto permaneça em pauta e que a gente possa dar algum alívio para essas famílias que passam por tanto sofrimento nas mãos de verdadeiros tiranos de uma ditadura que nós temos hoje no país. O pedido de retirada da pauta foi rejeitado pela maioria e o relator, o deputado Paulinho da Força, apresentou seu parecer aos parlamentares. Paulinho afirmou que o objetivo do projeto é corrigir acessos, mas mantendo a responsabilização de envolvidos e também buscando o equilíbrio. Quando subo a esta tribuna, como relator deste projeto, que muitos chamam de projeto da anistia, mas que eu prefiro chamar de projeto da pacificação nacional. Trago comigo o peso e a esperança de milhões de brasileiros, o peso das feridas que o país acumulou nos últimos anos. Feridas abertas nas ruas, nas redes, nas famílias, feridas que dividiram amigos, que separaram até quem sempre caminhou junto. Mas também trago a esperança de que o Brasil possa, enfim, reencontrar o caminho do diálogo, da serenidade e da confiança. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, reafirmou que a oposição luta pela liberdade dos que foram presos injustamente. Estamos falando de uma pessoa, e pare de esquecer essas pessoas. A Débora, que pegou um batom. Estamos falando da Aline, de Minas Gerais, de Montes Claros, que não cometeu crime algum, entrou aqui e pegou 15 anos de cadeia. Estamos falando do Rubens, que pegou uma bola assinada pelo Neymar, entregou para os bandidos, para os policiais, e está preso, foi condenado a 17 anos. São essas pessoas. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o PT mostrou incoerência histórica durante a votação do PL da dosimetria. O debate começou quando o deputado Lindbergh Faria citou Ulisses Guimarães para criticar a votação do projeto. Eu tenho aqui tido muito respeito aos oradores que estão na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje, enquanto eu estiver exercendo a presidência da Câmara. Mas escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulisses Guimarães quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição é realmente uma incoerência muito histórica. Bom, depois de quase 3 horas de debates, a proposta foi colocada em votação e Hugo Mota anunciou o resultado. Sim, 291, não 148, uma abstenção. Aprovado o substitutivo oferecido pelo relator. E antes do fim da sessão, o Mota explicou as razões para pautar o projeto de redução de penas antes do fim do ano. Uma situação que não está boa para ninguém. Uma polarização tóxica, improdutiva, que suga as nossas energias, que não produz absolutamente nada e que a sociedade que está lá fora não aguenta mais ouvir esse disco arranhado. Nós precisamos virar essa página, nós precisamos entrar o ano de 2026 com novos assuntos, com novos projetos. E é justamente por causa disso que essa presidência decidiu pautar a matéria e construir essa votação no dia de hoje. Bom, com a aprovação na Câmara dos Deputados, o texto segue agora para análise do Senado e deve ser votado na próxima quarta-feira. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, disse que, se aprovado na CCJ, o texto irá diretamente para o plenário no mesmo dia. André Marcília, muito boa noite. Seja bem-vindo. Ontem a votação se estendeu até altas horas da madrugada, ali acabou por volta das 2h30
da manhã. A gente preparou aqui uma arte até para ajudar a nossa audiência com as principais mudanças que foram aprovadas aí com esse PL da dosimetria. Então vamos lá. Impede a soma de penas sobrepostas, permite uma redução de 1/3 a 2/3 para quem não foi mandante nem financiou os atos, altera regras de progressão para tornar o cumprimento de pena mais brando em relação a esses crimes, garante a remissão, que é o instituto jurídico que permite o desconto da pena por estudo ou trabalho, mesmo em prisão domiciliar, e assegura a retroatividade por se tratar, então, de lei penal mais benéfica. Marcília, eu quero te ouvir como é que você avalia que esse texto, então, a qualidade desse texto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, que vale dizer precisa ainda passar pelo Senado e depois por sanção do presidente da República, mas se, da forma como foi aprovada, alivia, né, um pouco a situação dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. E como é que vai funcionar na prática? Eles teriam de peticionar diretamente aos ministros da primeira turma do Supremo para pedirem aí a redução dessas penas, Marcília? Boa noite, Paula, Piotto, Ana, Augusto, audiência. Veja, a gente tem uma redação. A redação do projeto, ela não é ruim, né? Mas, óbvio que é necessário que a gente pense em que o STF tem feito de tudo que é bom algo ruim, de tudo que é ruim algo bom. A gente não tem segurança nenhuma no país, né? A gente sempre diz aqui, o artigo 53 da Constituição diz quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Eles conseguiram deturpar isso. Imagina o que não fazem com um texto que tenha algum tipo de ambiguidade ou, eventualmente, tenha algum tipo de obstáculo ou possível tropeço. Então, o problema não é o texto, né? O texto, ele é claro. Então, a soma de crimes fica impedida e a gente tem isso em todas as condenações. Todos eles foram condenados pela soma de golpe de Estado e abolição violenta de Estado. Você soma 12 anos, 13 de um com o outro, já dá 26 e a condenação de todos beira a isso. Então, isso é muito importante. Também muito importante, como estava na arte, a progressão ser imediata e facilitada. E essa questão do mandante, né, não receber benefícios, claro, é direcionado ao Bolsonaro. É uma maneira de brecar o Bolsonaro. E eu temo, sobretudo no avanço desse projeto, não no Senado, porque o Senado é bem provável que mantenha, porque está todo mundo ali em um acordo. Esse texto está acordado entre Senado e Câmara, né? Todo mundo já está ali meio sabendo como a coisa vai acontecer. No entanto, eu fico aqui curioso se o Lula, na hora de vetar ou não esse texto, ele vai permitir que haja os benefícios para os mandantes que aí atingiriam diretamente o Bolsonaro. Então, o ponto que me parece que falta esclarecer é quais são as garantias de que esse texto vai adiante sem mácula, sem ser mexido por ninguém. Qual é a garantia de que o Senado, aprovando, porque o acordo está sendo feito, mas vamos nos lembrar que o representante do STF, que o STF está em tudo. E qual é o representante do STF nessa história toda? Quem está falando em nome do STF? O Paulinho da Força, o Mota, o Aécio pelos bastidores, o Temer inicialmente, quer dizer, pessoas que são difíceis da gente ter confiança de que falam algo e mantêm aquilo que é dito. Esse me parece ser o ponto central. O Paulinho da Força falando em nome do STF tem alguma validade? Será que o STF adiante não pode reverter esse texto em algo prejudicial a esses réus? Será que o Lula não pode vetar esse texto adiante para não favorecer o Bolsonaro? É esse tipo de garantia que agora me parece ser o foco da oposição. O texto está aprovado e maravilha se ele for adiante e que a oposição tenha fôlego para buscar, para além de qualquer dosimetria, anistia real, anistia geral, ampla e restrita, que não é nada disso, aí é um monstrengo. Não existe dosimetria na função do parlamentar. Dosimetria quem faz é juiz e a anistia também não é esse texto. Então eles inventaram um monstrengo que é nem uma coisa nem outra. Mas, ainda assim, é preciso que esse texto tenha garantias, não do Senado, que vai aprovar, mas do Lula na hora de vetar e do STF na hora, daqui um ano, por exemplo, de eventualmente mexer. Porque quem garante que daqui 6 meses, aprovado amanhã,
Daqui 6 meses, e o Lula não vetando, quem garante que o Lindenberg ou a bancada do PSOL não entre com alguma ação marota que existe, todo dia eles fazem isso, e o STF pense diferente, ou deseja colocar essas pessoas novamente como reféns do STF? A gente não sabe. E é esse tipo de garantia que, me parece, não está sendo debatida pela oposição. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Tem um aspecto interessante político, Piotto, porque ontem o PL deveria passar, a intenção era passar diretamente para o plenário do Senado, que era inclusive o desejo do presidente Davi Alcolumbre, mas alguns senadores ali mostraram resistências, entre eles o presidente da CCJ, o Otto Alencar. O principal. Exatamente, aí levantou a mão, opa, esse projeto precisa passar pela CCJ do Senado, então foi marcada uma sessão para a semana que vem. Já circula aí nos bastidores que os senadores ali da base governista devem pedir vista, ou seja, mais tempo para análise, para atrasar aí a discussão desse tema, inclusive para jogar para 2026. Mas foi aí uma manobra utilizada pelo Senado, que acho que vai muito ao encontro do que disse o Marcília, né? Como é que esse texto vai ser discutido no Senado Federal. Boa noite, Paula, Augusto, Ana, Marcília, todos que nos acompanham. Bom, me juntando às ressalvas que o Marcília já fez, até porque se tinha uma coisa que era fácil de ser compreendida e está escrito na Constituição, era só aprovar a anistia era simples, a menos que o Supremo fizesse, digamos, outro desses atos treslocados de atropelar a Constituição e fosse contra uma anistia aprovada no Congresso. Mas a anistia era muito clara. Então, por exemplo, a tal da dosimetria que o Marcília mencionou, ela é difícil de compreender ainda. Eu perguntei para 2 parlamentares que, diante desse cansaço da situação e não vê nenhuma saída em relação a pessoas que estão presas, acabaram abraçando esse projeto. Sim, óbvio que há sempre um pouco de esperança, para pelo menos você ter alguma resposta ou alguma chance de libertar parte daquelas pessoas. Libertar, né, dentro da lógica de redução de pena e por aí vai. Mas é difícil computar essas penas ainda, isso não está muito claro. Em que pese alguns cálculos fazerem, né, a gente acreditar que sim, vai haver uma boa redução. Agora, está muito claro também o que o Marcília mencionou aí, e acho que isso tem muito a ver com essa posição da CCJ no Senado. O Otto Alencar é aliado do governo, aliado mesmo, de primeira hora. É o seguinte, é uma dosimetria que deixa dúvidas claríssimas em relação à condição do presidente Bolsonaro e daquele primeiro núcleo que foi julgado, né? O Braga Neto, enfim, os generais mais próximos do Bolsonaro. Esse está muito fato. Mas ainda assim, você teria algum benefício para as outras pessoas. Até porque este projeto passou também com o aval, né, do próprio ex-presidente Bolsonaro, comunicado pelo Flávio Bolsonaro. Aí nós temos 2 situações agora, de forma muito rápida e sucinta. O Senado é uma casa... Presidente de Câmara e de Senado pode muito. Se o Alcolumbre quiser, ele elimina essa coisa da CCJ, ou no máximo diz o seguinte, tá bom, faz a sessão, começa a sessão à noite e isso vai para o plenário. Acabou. Basta querer, porque a gente já viu, digamos, esses prazos que existem no Congresso Nacional aqui no Brasil, é uma coisa muito relativa. Quando eles chegam em acordo, os prazos deixam, até porque se há acordo não precisa cumprir o prazo. E não há nem questionamento judicial em relação a isso. Ou seja, então depende muito do Alcolumbre. O Lula vai vetar. Se isso chegar na mão do Lula, ele vai vetar. É impossível imaginar que o Lula raivoso, que é o original, vai se converter no Lulinha Paz e Amor. Mesmo com o maqueteiro dizendo para ele que, olha, isso aqui pode lhe dar uma imagem de pacificador. Não sei, o original está mais em voga hoje. Basta ver o Lindenberg falando e tudo mais. Ou seja, nós temos uma situação hoje que eu preciso ainda que o Senado se manifeste. Se chegar no Supremo... É difícil, né, pensar alguma coisa. Eu não tenho nenhuma segurança jurídica no Supremo, eu não tenho previsibilidade nenhuma, ninguém sabe o que vai ser feito no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ficamos numa situação, a anistia não ia passar, porque o próprio Mota, em que pese o fato dele ter confrontado agora o líder do PT, o Lindenberg, e disse, né, olha, espera um pouquinho, vocês estão sendo contraditórios, nem assinaram a Constituição. E também, obviamente, a questão da anistia, que foram beneficiados e não querem beneficiar outras pessoas, né? Os perdoados que não perdoam, para lembrar o artigo do Augusto Nunes de tempos atrás na Revista Oeste, mas era o que era possível. Ou seja, diante do nada, alguma coisa possível passou a ser algo interessante. Mas um detalhe, a oposição pelo menos marcou posição em dizer nós vamos continuar lutando pela anistia. Me parece que e esse é só um sinal, é difícil você projetar o futuro no Congresso Nacional com um governo que distribui emendas, mas há um cansaço com o tema. Eu espero que não pare nisso,
Mas este fato, a própria dosimetria, com alguma chance de libertar essas pessoas ter avançado, é uma resposta do Congresso Nacional. Moderada, poderia ser definitiva, mas ainda assim é alguma resposta. Augusto Nunes, boa noite. Isso, em relação ao Supremo Tribunal Federal, ontem, inclusive, Paulinho da Força disse que tudo que ele fizesse em relação a esse projeto, o Supremo iria bater o martelo, né? Foi essa expressão que ele utilizou. Ou seja, já tinha tido várias conversas prévias aí antes da apresentação desse texto. Boa noite. Eu estou mais otimista. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Marcília. Boa noite a você que nos acompanha. Eu estou mais otimista quanto ao clima no Congresso e quanto à tramitação dessa anistia em miniatura, né? Vai tirar muita gente da cadeia e isso é bom. Eu estou mais otimista pelo seguinte: a campanha eleitoral começou. Começou. Então, o Lindbergh, para não esquecê-lo, o que ele está se queixando? A semana é de 3 dias, ele está se queixando de trabalhar à noite. Agora, tem uma semana de 3 dias, é para trabalhar à noite e muito. O Congresso tem que fazer isso porque é o que o povo quer. O povo quer anistia e quer a libertação de todos os inocentes. Não é para parar aí. Agora, é para seguir o que foi aprovado por uma maioria razoável. Eles querem tirar o pessoal da cadeia. É para isso que foi aprovado esse projeto. Não é o que a gente quer? Não. Mas pode ser um passo à frente? Claro que sim. Você tem de tirar da cadeia uma menina que foi acusada de utilizar um material inflamável, batom, né? Repetindo uma frase do ministro que até outro dia era presidente do Supremo Tribunal Federal. É preciso tirar de lá essas pessoas que têm mais de 70 anos, estão presas aí há 3. Precisa tirar isso aí, precisa acabar com todos esses processos. Foram julgados em rebanho. Sim. Precisa acabar isso aí. Agora, o povo tem de pressionar e a gente tem de aproveitar agora que o Supremo está na defensiva. O Supremo está precisando se explicar. Não é à toa, nós vamos comentar isso depois, né? Só adiantando, não é à toa que o Gilmar Mendes recuou quanto à questão de quem pede o impeachment de um ministro do Supremo. É o povo, pode pedir sim, um brasileiro pode pedir. Então o povo, do qual emana todo o poder, exige que acabe esse sofrimento dos que foram presos por terem feito uma arruaça, no máximo, na Praça dos Três Poderes. Agora, este é o momento. E é o momento de agir rapidamente. Quanto maior for a pressão do povo, mais pressa terão. Mas, para mim, eles estão agindo assim, e esse projeto foi aprovado, porque eles estão sentindo, nesta campanha que já começou, repito, de que lado está o povo. Ana Paula Henke, muito boa noite, hoje do meu ladinho, aqui lado direito. Seja bem-vinda, Ana. Bom, essa questão da votação, a gente acompanhando ali alguns parlamentares, né, muitos deles do PL dizendo que existe aí na política um mundo ideal e um mundo possível. E foi o que aconteceu ontem, né, com a aprovação desse projeto, que inclusive teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se manifestou favoravelmente, né, a essa possibilidade de redução de penas que impacta não só o caso dele, de todos ali que foram condenados no núcleo 1, mas de todos os condenados, todos os manifestantes. A gente sabe que quem está um dia na cadeia já é muito pesado. Né? É muito pesado. Desculpe, Paulo, o Congresso pode rejeitar o veto do Lula. Sim. Se ele vetar, rejeite-se o veto. E aí, Augusto, perdão, aí dependeria de uma convocação. Daí que o papel do Alcolumbre é vital. Porque aí dependeria de uma convocação dele do Congresso Nacional para analisar o veto. Né? Que tudo indica virar. Eu acho difícil o Lula não vetar, mas aí depende ainda mais do papel do Alcolumbre. Perdão, Ana, só Não, imagina. E aí traz uma certa... Boa noite. Boa noite, Piotr, Marcília, Paula, mestre Augusto e a nossa audiência. E aí traz uma preocupação nesse ponto, porque aí os fios começam a se misturar, porque o ano que vem tem
Messias. Na sabatina tem Messias no jogo político todo, que o Alcolumbre não quer, o Alcolumbre quer o Rodrigo Pacheco, o governo quer empurrar o Messias e empurrar a sabatina daqui e dali. Que troca será feita, né? Então é muito preocupante. Agora, o discurso do Hugo Mota, eu estava assistindo. Como eu estou no fuso da Califórnia, 5 horas atrás, eu estava às 2 da manhã. 2 telas, né, Ana? Uma de olho nos Estados Unidos, uma no Brasil, uma na Câmara dos Deputados. 2 fusos. Eu estava assistindo, então eu vi tudo isso ao vivo. O discurso do Hugo Mota, esse discurso poderia ter sido proferido desde março. Desde março. Ele que fala em pacificação, que é preciso pacificar. Ele poderia ter pacificado o país desde março. Ele foi eleito em fevereiro e em março ele poderia ter dito: agora nós precisamos entrar nessa seara. Se é dosimetria, se é anulação, se é anistia, nós precisamos começar a falar sobre isso urgentemente. E ele não fez. Ele caiu naquele jantar que a gente sempre fala aqui na casa do ministro Alexandre de Moraes. Tudo ficou parado por causa daquele jantar. E agora ele resolveu dar uma celeridade que eu acredito à candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Se o presidente Bolsonaro não tivesse lançado Flávio Bolsonaro, eu não sei se essa pauta viria para a superfície com essa força que veio. Porque muitos da oposição, inclusive, estavam em absoluto silêncio diante do presidente Bolsonaro na masmorra, esquecido. Não, o Donald Trump deu um tempinho, parou de falar um pouco, então a gente também vai ficar aqui na água morna. E isso tudo foi levantado porque a candidatura do Flávio Bolsonaro é um sinal de que o próprio Jair Bolsonaro não vai abandonar os presos políticos do 8 de janeiro, os presos inocentes. Agora, o Paulinho da Força falou e ainda não conseguimos decifrar a matemática de ontem, né? Do Paulinho da Força, do 26 anos, vezes 25, divide por 16, aquela coisa toda. Eu vou abusar do professor Marcília, posso? Claro. O professor Marcília usou essa palavra monstrengo, né? E por ser esse monstrengo, professor, dosimetria não sendo, ou mesmo anistia, mesmo anulação, não sendo da seara do legislativo, pode cair de várias maneiras, né? Não apenas com o veto do executivo, mas uma vírgula fora do lugar, o STF pode falar não vale nada. Se isso acontecer, oremos que não, mas provavelmente vai acontecer, o que acontece? Tem que voltar para outro texto. O que é feito se o STF interferir para a gente salvar essas pessoas? Foi monstrengo, até me lembrando do poema do Fernando Pessoa, O Monstrengo. Mas não tem nada de poético nesse monstrengo, é só feio. É assustador. É assustador. É isso, quer dizer, a dosimetria é um trabalho de juiz. O juiz é que faz o balanceamento, vamos dizer assim como um carro, né, que faz o balanceamento, o equilíbrio, o juiz faz esse equilíbrio das penas. Então não é isso que o legislativo faz ou pode fazer. O que o legislativo pode fazer, e o que eles estão tentando construir, ou tentaram construir com esse PL, é pegar e falar assim, bom, esses crimes aqui tem essa pena máxima, vou diminuir. Tem a pena mínima, vou aumentar. Vou equilibrar em abstrato e depois... Aí que tá. Na prática, o juiz vai ter que aplicar aquilo. Porque se beneficia o réu, então precisa retroagir. A nossa Constituição fala, quando vem uma lei nova beneficiando o réu, retroage. E aí é que quem aplica isso? O juiz. Nessa hora, o juiz pode olhar e falar assim, não, peraí, mas essa lei não beneficia, eu entendo que beneficia, mas não muito, etc. Já tem um problema aqui. E ainda por cima, há a possibilidade do STF em algum momento também questionar se é legítimo do legislativo fazer esse tipo de função. É que o STF não está podendo questionar muito, não, né? Pois é. Quer dizer, a gente está na mão do STF na última palavra, tanto para aplicar quanto para dar legitimidade a esse PL. O Paulinho da Força disse que pediu a bênção para apresentar esse projeto, não sabemos. Agora, para entender na prática, se essa lei eventualmente for aprovada, né, passar por todo o trâmite,
os condenados precisam peticionar direto para a primeira turma, não é de ofício, não é automático. Não Eles vão precisar pedir essa revisão da dosimetria das penas. Exatamente, vão ter que fazer esse pedido e a primeira turma, o relator vai dizer, não, de fato, reconheço que tem uma lei, etc., enfim, e vai conceder o benefício a esses réus, a esses condenados. Eu vou contar aqui um bastidor e eu até pergunto... quando a relação de jornalista com fonte é assim, você pergunta, o sujeito te conta uma história e às vezes não te dá todos os fatos. Você às vezes avalia o que ele te conta se aquilo é factível, se aquilo é crível, é razoável. Uma dessas pessoas me contou hoje, inclusive, que, olha, o Supremo, em algum momento, uma parte do Supremo quer sair deste barulho. É bem crível que uma parte do Supremo não aguente mais esse negócio, porque esse barulho não é exatamente o Supremo como um todo. É muito mais da primeira turma e podemos dizer muito mais do ministro Alexandre de Moraes. Por esta tese, o Supremo entendeu, porque a anistia seria demais, admitir uma anistia, eles nunca concordaram com a anistia, e a tal da dosimetria seria o seguinte, tudo bem, desde que não libere Jair Bolsonaro, porque aí está muito claro que eles querem provocar, manter o Jair Bolsonaro preso ou sem nenhuma condição de concorrer na eleição do ano que vem, mas você tiraria um pouco o foco do Supremo com a tal da dosimetria que seria aceitável para esses ministros. Aí eu perguntei, falei, mas isso está sendo muito otimista, porque é difícil imaginar que o Supremo vai ser razoável, a primeira turma ser razoável. Eu não tenho nenhuma evidência disso. Enfim, é uma tese que me foi trazida. Agora, o que é fato, e aí eu vou corroborar o que a Ana trouxe ainda ontem, ela citou hoje também, mas ontem, que ela disse assim, olha, a candidatura do Flávio Bolsonaro é um fato que é talvez um divisor de águas nesse momento. É um pré-candidato, sim, todo pré-candidato precisa chegar a ser candidato lá na frente, tem hora para fazer isso e tem, obviamente, apoios que precisam angariar até lá. Mas ele trouxe não só o sobrenome e o próprio ex-presidente para um debate no momento que o Augusto acabou de mencionar. Nós já estamos no ano de eleição. E este fato agora, a gente precisa dizer, há 2 meses nem a dosimetria passava. Nem na Câmara, nem no Senado, muito menos com a aprovação do Lula e nem no Supremo Tribunal Federal. Houve uma mudança de áreas e isso a gente precisa reconhecer. Deixa eu voltar aqui com a Ana, que a Ana jogou a pergunta para o Marcília. Pode seguir aí no raciocínio, Ana? Não, eu queria saber exatamente isso. O processo de quando bater no STF, ou não precisa nem bater, porque eles puxam o que eles querem... Eles batem já. Eles que batem, né? E se eles falarem, não, isso aqui é inconstitucional, por onde o recomeça? Porque vai ter alguma coisa que o STF não vai concordar. Não vai concordar. E aí faz o quê? Volta um outro texto ou volta o mesmo texto para corrigir o que o STF não gostou? Volta ao zero, né? Volta a estaca zero. É como se o texto não tivesse existido, se eles considerarem o texto inexistente. Eles não precisam falar em que parte eles consideram inconstitucional. Eles podem considerar parcialmente inconstitucional um ou outro trecho. Agora, e aí começa do zero o trabalho do Legislativo e as pessoas voltariam para as suas prisões, inclusive. Então, mas olha, gente, peraí. A gente é o momento em que o STF está devendo explicações. Está devendo. Tá até essa história da mulher do Moraes. Tem o Toffoli viajando do jatinho com o advogado do banco. O Supremo não está em condições de avançar agora. Se eles tiverem tino político, senso eleitoral, os deputados avançam. Até porque ninguém se satisfaz com esse texto aprovado. Isso aí é um começo, a gente quer anistia. É isso, então esse é o momento de avançar. Até agora eles não reagiram. Deixa eu avançar com a pauta aqui, a gente segue no mesmo assunto, mas a votação desse projeto de lei da dosimetria no Senado pode ficar para o ano que vem. Senadores da base do governo devem pedir vista, quer dizer, mais tempo para analisar o relatório que será lido na próxima quarta-feira na CCJ pelo relator designado, o senador Esperidião Amin. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, confirmou ao portal Metrópolis que a bancada fará pedido de vista e outros parlamentares também devem acompanhar o movimento. Como a próxima semana é a última dos trabalhos deste ano e a CCJ se reúne apenas uma vez por semana,
O tema deve ser empurrado para o ano eleitoral. O presidente da CCJ, Otto Alencar, também confirmou que vai haver pedido de vista. Se debateu o tema, até porque é polêmico, eu tenho uma posição já conhecida, eu achava que não deveria modificar absolutamente nada, mas me rendo sempre àquilo que a maioria decide, de tal sorte que na próxima quarta-feira, segundo o senador Espiridião, ele vai trazer o relatório e esse relatório vai ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver vistas e for concedido vistas, a vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana e não vai ter condição de votar esse ano. Bom, e ontem, Davi Alcolumbre garantiu que a votação do PL da dosimetria no Senado seria votado ainda esse ano. Eu quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. Isso, né, Piotr? Já falamos um pouquinho a respeito. Vontade política aí do presidente do Senado de colocar esse tema em votação. 2 frases aqui. A última do Alcolumbre. Nós vamos deliberar no plenário ainda este ano. Ou seja, não na CCJ, no plenário. O próprio Otto Alencar diz assim, pedido de vista pode ser por 2 horas, pode ser por meia hora até. O que está acordado ali, e outra, se o presidente da casa determinar que esse negócio não pode demorar muito na CCJ, não demora. Vamos só voltar, e isso nem sempre é bom, mas às vezes pode ser bom. Presidente de casa no Congresso Nacional pode muito, muito. O presidente da Câmara, o presidente do Senado. Do Senado pode até um pouco mais. Ou seja, está aqui, tem 2 informações que corroboram essa tese. Olha, pode ser até de 2 horas o pedido de vista. Tá bom, começa às 3 horas da tarde, acaba às 5 horas da tarde, vai para o plenário, volta de madrugada. Se o Alcolumbre quiser. Mas a base governista tem interesse em segurar o projeto, né? Mas aí, se o Alcolumbre quiser, não tem como. Porque ele tem maioria nessa. Não votaram a favor do projeto? Na Câmara, né? Agora vai para o Senado. E lá não tem a maioria? Esse projeto não é... Tem maioria. Mas a questão é que algum parlamentar da base governista pode pedir vista, pode segurar o projeto. Sim, mas aí você dá a vista por 2 horas, 3 horas e ponto final. Pode se arrastar. É que depende do Alcolumbre. O Davi Alcolumbre pode fazer isso ser votado na próxima quarta-feira. Depende dele. O Otto Alencar não vai se contrapor. Imaginar que o presidente da CCJ atual vai se contrapor ao Davi Alcolumbre, aí é um pouco demais. Pode ser que aconteça, bom, mas aí você cria uma rusga interna. Porque, vamos lá, quantos senadores têm oposição? Para este caso, assim, provavelmente uns 31, 33. A base, digamos, do centro ali, junta mais 15 votos, faço 10 votos. Já passou dos 41. Então, pronto, é maioria simples, né? Maioria... Sim, sem dúvida, 41. Os 41 que se tem no Senado, né? De 81, 41 votaram, acabou. O que vai fazer o governo, os mais em cima do muro, pouco importa. Depende muito do Alcolumbre, muito, muito. O que a gente acompanhou na Câmara dos Deputados, né? O presidente Davi Alcolumbre segurou esse projeto durante todo o ano, né, para colocar em votação só agora, e inclusive um bastidor, com algumas fontes que eu conversei, que ele estaria segurando para esperar o término do julgamento do Núcleo 1 pela primeira turma do Supremo, justamente para evitar a reação da Suprema Corte. Essa é uma teoria, né? Então ele ficou ali segurando, manobrando durante todo o ano para encerrar esse ciclo, para evitar mais uma barreira, digamos assim, da Suprema Corte. Não sabemos. Agora, o que o Augusto levantou é importante. A gente tem aqui uma situação em que se o Senado segura, se o Lula veta, se o STF tenta melar, enfim, pode vir a oposição mais forte. Quer dizer, pode acontecer aquele negócio, você tenta conter um problema, vem 2. Então, isso é possível. Sim. A gente tem... Plenamente hoje, possível. Não é? A gente tem os presidentes das casas legislativas hoje fragilizados pela imprensa, pela mídia, pelo que eles fizeram e pelo que eles não fizeram, sobretudo durante esse tempo inteiro. O STF nas cordas. Então, é um momento também bom para a oposição. A oposição está com força, né? Então tem que aproveitar para capitalizar em cima disso e conseguir obter as suas vantagens, enfim, as vantagens possíveis. E o ministro Gilmar Mendes suspendeu hoje o trecho da própria decisão que limitava à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir impeachment de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Com a mudança, volta então a valer a regra atual.
qualquer cidadão pode apresentar pedidos de impeachment que são analisados pelo Senado. Gilmar também retirou o tema da pauta do plenário virtual e a discussão só deve ocorrer no ano que vem, agora no plenário presencial. A decisão atende parcialmente ao pedido do Senado, que queria a suspensão dos efeitos da liminar até a votação do projeto que atualiza a lei do impeachment. Ana, eu quero ouvi-la aí sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Foi um recuo claro aí em relação à própria decisão, né? Daqui a pouco eu vou trazer até um trecho do que ele disse para justificar aí esse passo atrás, né? Para esperar um pouquinho, para definir o que o Congresso vai legislar em relação à lei do impeachment. Bom, não sei se é recuo ou alguém trouxe uma camisa de força, né? E disse, o senhor está completamente louco. Porque eu até gostaria de ver, assistir o que ele disse, porque estávamos debatendo aqui durante o comercial que em segurança jurídica nós vamos dormir com uma lei, acordamos com a mesma lei, mas com a interpretação que o Supremo quer, que um ministro quer, que uma turma quer. E isso é uma esquizofrenia jurídica constitucional que não há república, democracia saudável que aguente. Paula, eu adoraria ver o que ele tem a dizer. Temos aí o trecho da decisão, produção, para a gente compartilhar na tela com a nossa audiência. Tá aí, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, se a minha... Ah, tá bom, vamos lá. No âmbito do parlamento, a questão relativa à legitimidade para apresentação de denúncia por parte de crime de responsabilidade por membros do Poder Judiciário ganhou, após a decisão que proferi, contornos próprios, merecendo exame cuidadoso e aprofundado pelos membros do Congresso Nacional. Daí porque, nesse ponto específico, entendo que se mostra viável suspender os efeitos da medida cautelar de modo a viabilizar uma deliberação legislativa mais adequada, refletindo o amadurecimento do debate institucional e a atenção às garantias constitucionais. Tem a justificativa do ministro Gilmar Mendes, Ana. Refletindo o amadurecimento, no finalzinho... do debate institucional e atenção às garantias constitucionais. Olha, é difícil, né? Porque você questiona alguma coisa ao Supremo quando é legítimo, o Supremo só deveria se manifestar quando provocado. Eu acho que todos aprenderam assim, não precisa estar na escola, né, de direito, ter um professor maravilhoso como o professor Marcílio, que você aprende que Suprema Corte só responde quando provocada. E não é o caso da nossa. Tanto a nossa corte como a primeira turma, a segunda, ministros, eles tocam a Constituição e as vontades e os desejos ali de ofício. O que mostra isso, estamos falando de quanto tempo? Uma semana? Uma semana. Camisa de força, é o comentário que eu tenho para dizer esse. Decisão liminar, já começa a valer. Pois é, foi um amadurecimento rápido, né? Em uma semana o debate institucional foi amadurecido e aí ele abriu mão, assim? Porque estava caduca. 75 anos depois. O texto estava caduco. Agora não está mais. É que ele precisa amadurecer, né? Ele se separou, né? Então agora ele voltou para a juventude. Então tá novamente no momento da adolescência, ele amadurece. Vai chegar no momento do amadurecimento. Eu tenho só um receio. O que eu entendi, ele fala nesse ponto específico. Isso significa que em os outros pontos se mantiveram, né? Ou seja, inclusive a proporção para o pedido de impeachment seguir, né? Que ele tinha alterado para 2/3 do Senado, o que significa 54 senadores, e que é algo que na prática é muito difícil de se obter. Então, quer dizer, eu não sei se ele não tinha também ali 2 bodes colocados na sala, né? A PGR como legitimada e a proporção inalcançável. Ele tira um bode que é a PGR, mas continua com outro bode na sala, que é a proporção difícil de se alcançar. Quer dizer, o STF, com a liminar valendo em relação aos 2/3, continua blindada. O STF segue blindado. O STF o Congresso vai ter que fazer uma lei muito mais dura. Muito mais favorável ao que o povo quer. Pois é. Não adianta o que o Gilmar pensa agora. Eu vou bater nessa tecla. Neste momento,
O Supremo não tem força para avançar. O Gilmar agiu na hora errada. Na hora errada. Ele também está nessa promiscuidade envolvendo um banco dirigido por quadrilheiros e o Supremo. Está no meio desse bolo aí. Ele é o decano. Agora, o recuo que ele fez foi a pedido do Senado, né? Exato. Então, quer dizer, o Senado pediu e ele disse, olha, eu acho que ele diz alguma coisa, o impulso, a liminar serviu como um impulso para que o Congresso tomasse as suas próprias providências. Então, agora, vamos ficar de olho qual é esse impulso, porque, assim, às vezes o impulso a pessoa cai no precipício. Então, tem que ver se o Senado vai fazer, de fato, como o Augusto está dizendo, uma lei mais dura, que é o que é para ser feito, mais dura para favorecer o impeachment, né? Mais dura contra os ministros, ou se, eventualmente, esse recuo do STF foi uma costura com o Senado. Se foi isso, é inadmissível. É totalmente inadmissível que o recuo tenha sido uma casadinha com o Senado. Pois é, Piotr, porque tem esse ponto que o Marcília trouxe. Se, eventualmente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resolvesse, né, desengavetar um dos mais de 90 pedidos de impeachment contra ministro, que não vai fazer, porque ele mesmo disse que até com 81 assinaturas ele não faria, inclusive, né? Ele teria que conseguir 54 assinaturas para abertura de um processo de impeachment, porque, nesse ponto, a decisão do Gilmar Mendes segue valendo. Porque também esse projeto que já estava lá na CCJ, que é do Rodrigo Pacheco, eu estou só querendo confirmar, mas acho que ele também prevê 2/3. Mantém, sim, com o cidadão o direito de fazer um pedido, de apresentar uma proposição de impeachment, ou seja, não seria exclusivo da PGR, como queria o Gilmar nessa liminar, mas eu acho que o projeto do Rodrigo Pacheco não é uma maravilha não, tá? Eu estou só querendo conferir, mas acho que também passaria 2/3. Agora, tem uma coisa boa nessa história. O Gilmar, o lado ruim da história, o Marcília trouxe. O Gilmar pode ter colocado 2 bodes na sala, né? Tira um e passa o outro. Mas eu trouxe esse assunto para debate agora. E aí a chance de ter uma lei, inclusive a do Rodrigo Pacheco, que talvez, pelo que eu sei, não era tão restritiva assim, passa a ser uma lei mais restritiva do ponto de vista de, olha, não, vamos apertar o impeachment de ministros, sim, do Supremo. O debate público muda as coisas. Vamos lá, pode ser otimismo da minha parte, tudo bem, mas acho que vale também. As coisas estão mudando. Até pouco tempo atrás, a gente não teria nem essa discussão acontecendo com alguma chance de ir adiante. Não estou dizendo que vá adiante, até porque eu dependo de muita coisa. A própria questão da dosimetria aí, levando-se em conta, só para lembrar, são 15 dias que o Lula tem úteis para analisar uma decisão do Congresso. Ou seja, que o Senado aprove na quarta-feira da semana que vem, ainda ele teria 15 dias, ou seja, vai para o ano que vem. 15 dias úteis. Se ele não analisar, automaticamente já está aprovado a decisão do Congresso Nacional. Então, a gente já sabe que não vai ser para esse ano. Nada disso vai ser para esse ano, a menos que haja uma bondade do Lula, o que é um negócio difícil de imaginar. 15 dias úteis do Lula deve ser 4 anos, né? Porque eu não sei se conta. Bom, e o relator do projeto da nova lei do impeachment no Senado, o Everton Rocha, pediu mais tempo para analisar a proposta e a votação também só deve acontecer em 2026. Segundo ele, ainda faltam avaliações sobre sugestões feitas pela oposição, por integrantes das Forças Armadas e por representantes do Ministério Público. O relator disse que precisa estudar as mudanças com calma e que não haveria tempo para uma votação na última semana de trabalho do ano. O Everton também disse que o adiamento ajuda a desvincular o debate da liminar de Gilmar Mendes, a decisão individual que tentou restringir quem pode pedir impeachment de ministros do Supremo. Segundo ele, o objetivo do projeto não é responder à decisão do STF, mas atualizar as regras de forma mais ampla. O texto preliminar prevê que pedidos de impeachment poderão ser feitos por partidos com representação no Congresso, pela OAB, por entidades de classe ou por iniciativa popular, desde que com pelo menos 1.560.000 assinaturas. Outra mudança importante é que o presidente da Câmara terá prazo de 30 dias úteis para decidir se aceita ou não o pedido de impeachment contra o presidente da República ou outras autoridades. Hoje não existe esse prazo. Essa regra, no entanto, não se aplica a ministros do STF, já que os processos
tramitam diretamente no Senado, Ana. Mas seria uma boa para incluir também, já que vão revisitar a lei do impeachment, poderiam incluir prazo, né? Poderiam tirar das mãos do presidente do Senado esse poder aí supremo para decidir se coloca ou não um processo de impeachment, entendo ali, né, 41 assinaturas mínimas dos senadores, já que vão revisitar, podiam fazer a coisa direita. Agora é mais um projeto que se encaminha para 2026, já é férias ali, né? Já é Natal na Câmara, no Senado. E aí chega 2026, é um projeto polêmico, porque é ano de eleição, então vamos colocar em banho-maria. Agora, Paula, enquanto você lia a chamada da notícia, eu pensava que ponto nós chegamos que tudo tem que ser impeachment de tudo, ou cassação, porque os nossos governantes não fazem o mínimo que o povo espera deles. Então, a gente tem sempre que tirar. Temos a eleição agora para eleger direito. Exatamente. Escolher direito. Exatamente. E aí, se olharmos para o futuro, principalmente um projeto de reforma política do deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, onde ele fala sobre o recall, aquela ferramenta maravilhosa dos americanos, no meio do mandato. Peraí, o senhor saiu da linha, o senhor não cumpriu a promessa, nós vamos conseguir as assinaturas suficientes para o recall. O senhor vai sair no meio do mandato. Não vai passar, porque todos eles se protegem e a gente tem que ficar enxugando o gelo. É cassação, é impeachment, porque não há transparência, eles se blindam. Mais para frente, não sei quando, nós precisamos falar dessa reforma política para que o poder volte para as mãos do povo. Sempre ano de eleição, como o Augusto disse. O ano que vem temos eleição. Ótimo. Mas eles têm 4 anos para se blindarem, para ficarem escondidos. A reforma política, que para mim é a mais importante, né, quanto à representatividade, está tudo errado, tudo errado. Ela precisa absorver, o Fernão Mesquita falava muito isso, né, nos programas, e ele entende bastante do assunto. Tem de haver recall, como você, Ana. Voto distrital. Voto distrital, você corrigir esses problemas de representatividade, essas distorções, né, que São Paulo, por exemplo, bateu a cabeça no teto. Se vai crescendo a população, aí você tem o mesmo número de representantes. Está errado. Tem que mexer muito. E tem de mexer, quem tem de mexer está lá. Em tese, eles vão querer manter o sistema que os elegeu. Mas a gente tem de, nas eleições, escolher alguém com coragem suficiente para fazer essa reforma. O Milei, por exemplo, na campanha argentina, ele assumiu que o pessoal iria ter problemas, né? Na reforma econômica, você tem de fazer o sacrifício e tal. Nós precisamos, e aí talvez seja sonhar muito para tão curto prazo, nós precisamos de gente assim, um deputado, senadores, que digam, olha, está errado esse sistema e nós precisamos mudá-lo. Diga, Marcília. Não, sem dúvida. É preciso que a gente faça essas reformas, não só política, como do judiciário. Todas, até talvez pensar numa nova constituinte, quem sabe. Né? Agora, para isso, precisa haver um passo, entendo eu, um passo anterior, que é o confronto político entre os poderes, porque hoje, do jeito que está o Congresso submetido ao STF, não tem como você alterar a regra para eles descumprirem de novo. Então, é necessário que eles topem, ou que todos topem, que haja uma espécie de acordo, aí sim, um pacto, né, entre os poderes, e para haver um pacto entre os poderes, todo mundo precisa se equilibrar. Quando você tem um poder desequilibrado como o STF em relação aos demais, o pacto é impossível, o pacto é de cima para baixo. Ninguém faz uma negociação de cima para baixo, ninguém cumpre regras se sente acima ou melhor que todo mundo. Então, esse recuo precisa anteceder qualquer reformulação de regras. E isso é que cabe ao Congresso. Cabe ao Congresso não apenas com alterações legislativas, mas com postura. A conduta do Congresso e dos congressistas e daqueles que falam ou podem falar em nome da instituição é muito relevante nesse momento.
Piotr, a gente lembra a lei do impeachment de 1950. 75 anos depois, resolveram revisitar o ministro Gilmar Mendes. Agora, deixando essa liminar com essa trava dos 54 senadores, isso aí já pode levar com a barriga e mais quantos anos sem discutir? Isso acende um alerta nesse recuo do Gilmar. Pode não ser uma bondade, não. Porque o texto do Rodrigo Pacheco, eu estou com ele aqui, artigo 13, esse texto que está em análise na CCJ, que eles devem votar no começo do ano que vem. Rodrigo Pacheco. Do Rodrigo Pacheco, Augusto. Requer 2/3 do plenário para admissibilidade. Para o impeachment em si, para votar o impeachment, sempre são já eram 2/3. Mas a admissibilidade é para você, olha, vamos analisar o processo. Mais gente é convencida ao longo do tempo, né? Mas, enfim, já pede 2/3. Ou seja, a lei aqui é mais restritiva ainda, é ruim. A lei do Rodrigo Pacheco, em que pese o fato de permitir que as pessoas possam fazer um pedido de impeachment, e tem uma série de outras coisas que sim, até melhora a lei, mas aqui ela é ruim. Ela pede 2/3, ou seja, 54 senadores Se retirar o PGR de cena não refresca muito. É uma coisa do Rodrigo Pacheco, é difícil imaginar que viesse assim, algo tão republicano. Mas você junta Gilmar e Rodrigo Pacheco e recuo na mesma frase. Só bode na sala. É só bode. É só bode. A festa... Um monte de bode. Qual é o coletivo de bode? Eu não me lembro agora. Coletivo de bode. Vamos providenciar esse achado. Agora, isso pode, então, esse recuo do Gilmar, ele pode significar, por um lado, que ele já se sente blindado com os 2/3. Por outro, que ele já tem esse novo projeto costurado com o Senado. E terceiro, quem sabe ele não tenha já dado lá atrás a liminar, pensando mesmo em todas essas tratativas que agora estão sendo reveladas. E quem sabe até mesmo se não fez aquilo no momento em que precisava criar uma cortina de fumaça, na hora em que o Banco Master estava em evidência. Então é necessário muita atenção com esse gesto do Gilmar, porque Gilmar recua, a gente fica de olho atento. Sim, é um partido político, o Supremo. É isso. A esperança é que o assunto veio e agora mais gente vai se dedicar a ele. Agora precisa saber se o Senado vai atender o anseio popular. Eu perguntei ao Grok aqui, a inteligência artificial. Vê se bate, confere com o meu. Diga lá, Piotr. Pode ser um rebanho de bodes, uma manada de bodes ou um bando de bodes, mas enfim. Bando é melhor. Bando é melhor. Pronto, está aqui. Aqui também trouxe o chibarrada. Chibarrada. Coletivo específico para um conjunto de chibarros, bodes. Acho que bando vai bem com... Um coletivo mais amplo. Não precisa nem ser de bode. Bando já está bem... Tudo bem. Já resume bem. Já resume bem. Bom, e durante a CPI do crime organizado, o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, questionou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre como reduzir a infiltração do crime organizado nos gabinetes de tribunais superiores do país. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro, porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema e não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República. Bom, e o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, avisou que a lei será mais abrangente. Vai envolver todos aqueles de vice-prefeito a prefeito, a governador, ao Supremo Tribunal Militar, a STJ, ao Supremo Tribunal, a presidente da República, ou seja, fez a abrangência de todos os servidores em cargos, que sejam executivos ou então do setor do judiciário. Então vai uma lei bem abrangente, como não é a atual lei de 1950.
Quero te ouvir sobre esse questionamento bastante pertinente aí do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, que tem um perfil, um caráter bastante técnico, né? Ele que foi delegado de Polícia Civil, salvo engano, né? Questionando ali o ministro da Justiça sobre qual caminho seguir diante de algo que já é público e notório, né? Infiltração do crime organizado nos gabinetes em Brasília, em várias esferas e nos 3 poderes. E ele pergunta por que ministros, né? Por que ministros não caem diante do que nós estamos vendo? Essa percepção, que em alguns casos já é uma certeza absoluta da presença do crime organizado no poder público, e eu estou falando de todas as esferas, isso agora está sendo tratado e merece ser tratado e parece que vai ser tratado porque esse questionamento foi feito pelo relator. E não há uma objeção, pelo que se viu ali, do presidente dessa CPI. Se isso de fato for adiante, a gente começa a discutir para valer este tema. E nós estamos falando de decisões que estão sendo tomadas nos poderes que tem que passar pelo crivo de alguém do crime organizado, de uma facção organizada, obviamente criminosa, normalmente ligada ao narcotráfico e qualquer coisa que seja pior do que isso. Imagina só, nós estamos falando de democracia, tem uma eleição no ano que vem, você elege pessoas, você espera que a Constituição hoje vilipendiada, derrubada, atropelada pelo Supremo seja cumprida, mas além dos problemas que já temos hoje, você começa a considerar a hipótese, sim, e clara, em alguns casos provavelmente isso já aconteceu, de que uma decisão do Poder Judiciário foi tomada sob pressão ou coação, ou seja lá o que for, ou apenas uma anuência obrigatória, né, que seria uma coação por parte do crime organizado. Um juiz tomando uma decisão porque ele foi ditada por alguém do crime organizado. Nós estamos falando de algo extremamente sério, ou seja, aí não tem democracia, não tem soberania, não tem absolutamente nada. Isso sim é uma guerra desse momento que precisa ser travada para preservar a soberania brasileira. Porque a soberania brasileira, neste caso, é o voto, é a lei brasileira. E nesse caso nós estamos falando de qualquer outra coisa. Não é de hoje, tá, Paulo? Vamos só lembrar. Nós tivemos decisões, e eu estou falando especificamente de um caso prático, e é preciso entender o porquê que se chegou a essa decisão e chama a atenção, lá atrás, de tribunais superiores em Brasília, em que você fazia uma apreensão de droga porque um policial militar aqui no interior de São Paulo foi lá e entendeu que, olha, esse carro está suspeito, parou o carro, descobriu lá vários quilos de cocaína ou de algum outro tipo de droga, e aí na decisão lá no Tribunal Superior de Brasília, a abordagem foi equivocada. A abordagem não contemplou uma série de coisas. Quer dizer, do que nós estamos falando? O policial precisa ser premiado. Ele teve tino, percebeu as coisas e conseguiu conter a distribuição daquela droga. Bom, a pergunta é como é que as decisões de tribunais superiores em Brasília se alterou tanto ao longo do tempo? Qual é o tipo de pressão? Há pressão? Não há? Bom, seja o que for, mas isso precisa ser, nesse momento, realmente analisado. E acho que foi exatamente isso que disse aí o relator da CPI do crime organizado no Senado. Ele está colocando o dedo na ferida. E fez essa pergunta ao ministro, um ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, um ministro hoje da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública. Pois é, Marcília, a gente tem dúvidas sobre os caminhos dessa CPI, porque o objeto dela é bem genérico, né? Investigar as organizações criminosas no país, embora tenha ali, tanto o relator quanto o presidente dessa CPI sejam delegados, né? Tenham conhecimento jurídico e principalmente dessa esfera de segurança pública, do direito penal, mas me parece que não tem aí um objeto muito específico, né, de investigação nessa comissão. Por um lado isso é bom, né, porque você pode atirar para tudo quanto é lado, por outro lado isso perde um pouco o foco. Né? Então, enfim, já que iriam levar o Vorcaro, queriam levar ao mesmo tempo o Lulinha, queriam levar... E assim fica um pouco fora de foco exatamente o que está buscando. Qual é a relação do Vorcaro, por exemplo, para ser ouvido com toda essa trama da Previdência? Tem alguma relação? Se tem, precisa deixar claro, antes, inclusive, de chamar. Eu acho até possível, porque eu fico em dúvida com o que o Vorcaro e o Banco Master não estão relacionados. Estão relacionados com o Brasil inteiro, né? Todas as esferas, me parece, privadas e públicas, de alguma maneira, tem ali o dedinho do Vorcaro ou do Banco Master. Então, mas isso precisa ser explicado, isso precisa ser posto na mesa, sob debate público, para depois seguir adiante. Então, veja, essa questão, depois aí vem falar de ministro, aí o ministro do Tribunal Superior pode
ter relação com o jatinho e pode ser... Então, é necessário que haja, por parte, né, da CPMI, uma maior transparência sobre o que eles estão buscando para que a gente consiga, em nome disso, inclusive, referendar essas medidas que estão sendo tomadas ou para que eles consigam convocar as pessoas que eles querem convocar, né? Porque uma convocação, às vezes, perde por política, mas perde aderência dos parlamentares por questões políticas, ideológicas, mas às vezes perde também por não haver transparência em qual é o objeto que se está buscando. Bom, e o presidente Lula publicou um decreto que autoriza a União a dar aval a um empréstimo de 20 bilhões de reais para os Correios. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial, abre caminho para que a estatal apresente um plano de reequilíbrio financeiro e obtenha o crédito, considerado essencial para evitar que a empresa se torne dependente direta do Tesouro. Segundo o decreto, empresas estatais que identificarem necessidade de verbas do orçamento terão de entregar um plano completo de ajustes com metas, cortes e previsão de fluxo de caixa capaz de sustentar eventuais operações de crédito. O Ministério da Fazenda informa que a norma fortalece a responsabilidade fiscal e cria um caminho estruturado para que as empresas públicas enfrentem crises sem serem automaticamente classificadas como dependentes do Tesouro. Os Correios vinham negociando um empréstimo de 20 bilhões de reais com bancos como Banco do Brasil, BTG, Citibank, ABC Brasil e também Banco Safra, mas o Tesouro havia recusado o aval por considerar os juros altos. Agora, com este novo decreto, os técnicos poderão analisar a capacidade de pagamento da empresa, levando em conta projeções de aumento de receitas e redução de despesas. O processo de aprovação do plano será feito em etapas. Análise da própria estatal, aval do Ministério Superior e decisão final da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias. Segundo o governo, o objetivo é impedir que os Correios entrem no orçamento federal como empresa dependente, o que aumentaria as despesas da União e pressionaria ainda mais as contas públicas. Piotr, tem um cheirinho de manobra aí, é isso, para conseguir essa ajudinha aí de 20 bilhões de reais para tirar os Correios do atoleiro? Não, e você leu ali num trecho em que tudo depende de análise política. A decisão final é política. Não, se você quer restringir, você vai lá e coloca uma norma. Bateu aqui, você vai se virar sozinho. Ou a empresa entra em liquidação. Aí, liquidação, no caso de uma estatal, você tem que privatizar. Ninguém vai perder uma empresa, um patrimônio. Porque essa é a questão. E outra, você precisa colocar travas anteriores. Se você vê problemas acontecendo, você começa a colocar uma trava. Essas travas não estão claras. Toda empresa que é administrada com responsabilidade, e nenhuma empresa está imune a passar por dificuldades de orçamento, ou seja, no mercado nesse momento que tem uma série de concorrentes, e os Correios do governo Lula só pioraram a gestão porque essa empresa chegou a dar lucro lá no governo Bolsonaro. Veja só, né, que situação. O PT está quebrando os Correios pela segunda vez. É inacreditável, né? Como o raio cai duas vezes no mesmo lugar. No governo do PT, se for para ser ruim, cai. Agora, esse é o mesmo governo que pediu, lá atrás, uma licença para o Supremo para não seguir a lei das estatais, que impedia a indicação de perfil político, para a administração de estatais. A lei das estatais é um negócio lá do governo Temer, que moralizou esse setor, salvou a Petrobras naquele momento, para se ter uma ideia, e é o mesmo governo que agora tenta editar uma série de normas. Se não tiver travas claras e se não impedir a decisão política final nessas questões, vai depender da vontade do presidente, desses conselhos ou comitês gestores por aí. Parece ser um plano realmente que vai salvar os Correios e evitar esse tipo de implicação política na decisão de uma estatal. Está muito longe disso. Piotr, já fico com você porque o Copom acaba de decidir aí a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, repetindo aí pela quarta vez, né? Quarta reunião consecutiva aí de manutenção de taxa Selic a 15%. Era esperado, assim como uma redução que foi anunciada um pouco mais cedo pelo órgão americano, de redução dos juros americanos numa banda de 0,25 a menos também, 0,25 ponto percentual. Aqui os 15% ainda refletem a preocupação com as contas públicas. Veja só, os juros brasileiros não caem não porque o Banco Central não queira.
Até porque esse Banco Central, se fosse apenas uma visão política, ele tem a maioria dos diretores indicados pelo atual governo. É que em algum momento a autonomia do Banco Central e, claro, o perfil técnico dos seus diretores impedem que eles tomem uma decisão política. Não dá. O governo está explodindo o orçamento e, mais uma vez, até pouco... O Lula disse o quê dias atrás? Nós não devíamos ter teto de gastos. Um país que está entre as 10 economias, uma bobagem, porque já não está mais entre as 10 maiores economias do mundo, não deveria. Do que ele está falando? Todo mundo tem que ter teto de gastos. Qualquer país. Por isso que países começam a ter problema. E outra, o Brasil tem um perfil para pagar a dívida dele, para se ter uma ideia, que é o que se chama de curto, né? Juros altos e curto prazo. Ou seja, você tem que pagar rápido o que você faz e tem que pagar um prêmio maior. O juro é muito alto. A dívida, por exemplo, do governo americano é exatamente o contrário. Você tem um longo prazo para pagar e juros mais baixos. Isso demonstra claramente a insegurança que você tem na solvência das contas públicas, ou seja, na capacidade do governo de pagar o que ele está cada vez mais gastando mais do que arrecada. Se o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que tirar do mercado, tem que emprestar de alguém. E quem emprestar de alguém está buscando no mercado. Título do Tesouro, por exemplo, é você financiando a dívida do governo. Mas vamos lá. O que hoje preocupa o Banco Central, sobretudo, é a questão fiscal do governo. É o governo Lula que impede o Banco Central de tentar baixar, porque juros a 15% são altos. E antes da gente entrar no próximo assunto, queria voltar ao tema do bloco anterior para incluir o Augusto. A nossa produção, Augusto, recuperou só um trechinho. A gente exibiu ali a pergunta, né, que o senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado no Senado, fez ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, questionando ali qual seria o caminho, né, para a infiltração do crime organizado dentro dos gabinetes de tribunais superiores. E aí eu queria trazer mais um trecho ali desse questionamento do senador Alessandro Vieira. Infiltração nos poderes, e eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, ele termina dizendo que esse momento parece que se avizinha. E ele disse também na frente do Lewandowski, que era ministro até outro dia, e que também advogou para bandidos, antes de assumir o cargo que ocupa hoje, ele disse que o Supremo precisa tomar muito cuidado com a imagem, para dizer o mínimo, porque também há a presença do crime organizado no caso do Banco Master. Aí é o seguinte, o Toffoli viajou com um dos advogados do Banco Master para ver a final da Libertadores da América. Se você tivesse ali só o convívio de um palmeirense com um flamenguista, porque a final seria disputada por Flamengo e Palmeiras, seria até bonito, né? Sinal de cordialidade entre torcedores de times rivais. É porque o Milo Fernandes disse que democracia é torcer pelo Vasco na torcida do Flamengo. Isso é democracia. Só que não. 3 dias depois da viagem, num jatinho, o mesmo jatinho, de um empresário que juntou os dois para conversar, o Toffoli decidiu avocar o caso do Master, tudo que se relacionasse com esse escândalo, que vai fazer vítimas para tudo quanto é lado, merecidamente, ele avocou, eu vou julgar tudo. Tudo. E, em seguida, decidiu pelo sigilo máximo. Sigilo master. Que é o... nem advogado tem acesso. Nem advogado. Nem advogado tem acesso nem a decisão. Ele vai julgar. E aí aparece também a contratação do
que trabalha com 2 filhos, também diplomados em Direito, e ela cobrou, acharam um contrato, a Polícia Federal achou no telefone do dono do Master, achou um contrato assinado no fim de 2023, no valor de 129 milhões. Mais do que ganha o Neymar, que é o jogador brasileiro que mais ganha, e jogador de futebol está com salário inflacionado. Isso aí, para justificar ela ganhou, a partir de 2024, ela ganhava em prestações de 3,600. É uma fortuna. Nenhum advogado, desses advogados de filme de tribunal americano, aqueles criminalistas, eles não ganham isso. Eles não ganham isso. E o contrato recomenda que seja tratado com prioridade esses pagamentos, essas mensalidades, por 3 anos. Ela receberia isso muito mais do que uma loteria, do que uma mega-sena. Da virada. Da virada, mas muito mais. É para você enriquecer. E ela dizia, o que diz o contrato é que ela deveria representar o banco onde fosse necessário. Pode ser uma ação rotineira, pode ser o Supremo, porque ela é casada com o ministro. Então ela poderia cumprir esse contrato, deve ter cumprido esse contrato, trabalhando em casa, né? Dizendo ao marido, por exemplo, que é parte do trabalho, que ela estava defendendo um inocente. Todos são inocentes no banco. Senão, ela não poderia advogar, ela vai defender, não vai acusar ninguém. E certamente o marido vai concordar. Então, neste momento, você tem ministros, o marido, com todo esse dinheiro, ela deve dar alguma parte para ele. E ele ganha o maior salário pago no Brasil, tecnicamente. É o salário de um ministro do Supremo, é o maior do funcionalismo público. Ele poderia fazer o que fez o presidente do Supremo. Comprou uma passagem e viajou. Ele não, ele requisitou um jatinho da Fabitur para fazer uma palestra em Santa Catarina. Por isso que eu disse no começo do programa que o Supremo está na defensiva, porque tudo isso é imoral no mínimo. No mínimo. É antiético, é contra todas as regras éticas que devem reger uma Suprema Corte. Isso acontece na Suprema Corte Americana? Na Suprema Corte Americana, Augusto, eu não me lembro agora de cabeça o tempo, se é todo ano ou de 2 em 2 anos, mas existe um pente fino na vida privada de todos os juízes da corte, onde eles foram, que palestra, se é, por exemplo, palestra em Harvard, quem pagou, quem não... Mas é um pente fino em tudo que eles fizeram. E se acende algum alerta, dá uma confusão danada. Então, todos eles andam na linha. Eles não aceitam, quando tem, como é que fala? Interesse, conflito de interesse. Conflito de interesse. Esposa advogando para casos que estão, mas não tem a menor chance. Eles estão mais do que impedidos de julgar esse caso. Eles têm o dever de se declarar sob suspeição. Como é que pode fazer isso? E mais, sabe-se agora que também há infiltração do crime organizado no Banco Master, nesse escândalo. Então você tem laços que, quando se cruzam, eles pegam banqueiros, chefes do crime organizado e ministros do Supremo. Eles têm que se explicar. Agora, eles estão sob suspeita. E a gente precisa ter uma investigação desses ministros. Claro. Precisa a gente ter uma CPI, inclusive,
do STF, precisava fazer uma CPI da toga, uma CPI do Supremo. Isso aí. Né? Até porque, com perdão do trocadilho, um pente fino no Moraes é algo que não funciona muito bem. Né? Exatamente. E com perdão do outro trocadilho, eu diria que a esposa do Moraes é alguém que não pode evitar de levar trabalho para casa, né? Exatamente. Então, como é que você vai ter juízes assim? Julgando outras pessoas, quer dizer, todos eles deveriam estar sob julgamento, no mínimo. E diante dessa declaração, né, que o crime organizado está envolvido nas entranhas das instituições do poder em Brasília, aí vem aquela pergunta que nós estamos fazendo aqui há muito tempo. Por que o governo Lula não quer colocar essas facções na lista de terrorismo? Porque quando essas facções ou qualquer facção entra na lista de terrorismo para os americanos, a prioridade, lá na lista de prioridades, o primeiro ponto é buscar exatamente as artérias financeiras, para onde o dinheiro foi, quem abasteceu, quem se elegeu, quem voou, quem não voou. Então, mais uma vez fica o questionamento. Por que as facções brasileiras não... Por que essa proteção de não colocá-las na lista de grupos terroristas? Porque existiram e existem o que um dos líderes de uma dessas facções chamou de conversas cabulosas entre eles e o governo do PT. Incrível o senador dizer isso de frente para o Lewandowski, sendo que o Lewandowski, na lista de gastos do Master 2024, o Lewandowski era um dos contratados. E também o filho dele, o Henrique Lewandowski, era um dos que estavam advogando para empresas, entidades que estão sendo investigadas na CPMI da Previdência. É isso que vai ser o tema, esse vai ser o tema da capa da... Já está dando spoiler, Augusto? Para revista sexta-feira. Não, porque tem muita revelação, é bom Boa. chamar a atenção. Boa. Bom, a gente muda de assunto agora para falar sobre a cerimônia do Prêmio Nobel da Paz em Oslo, na Noruega, que foi marcado por discursos críticos ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, e incluiu também um pedido direto do Comitê Norueguês do Nobel para que ele renuncie. O prêmio foi entregue à filha de Maria Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado. Maria Corina Machado. And she steps forward to receive the award on behalf of her mother, who's unable to be with us in Oslo today. Olha, Piotr, a gente fez questão de deixar aí esse aplauso ininterrupto, porque foram 40 segundos, né, de aplausos retumbantes, né, para o nome da Maria Corina Machado, que recebeu o Nobel da Paz. Antes do caso da Maria Corina Machado, eu me recordo que teve também uma líder, eu acho que de Mianmar, né, que ela estava presa pelo regime ditatorial dos militares de Mianmar na época, que acho que era outro nome, perdão, estou tentando me lembrar o nome de Mianmar, antes de ser Mianmar. Birmânia. Birmânia, ela birmanesa, que ela também não recebeu o prêmio no ano que ela foi agraciada, porque ela não pôde ser, ela estava em prisão domiciliar. Era uma ditadura. E ela estava denunciando essa ditadura. Agora nós estamos vendo a própria Maria Corina Machado, que não pôde receber pessoalmente. Havia, sim, um desejo dela sair, mas eu não tenho essa confirmação se ela conseguiu chegar a Oslo. E ela foi condecorada agora, ou seja, formalmente já tinha sido avisado, né? Aliás, foi uma indicação do Marco Rubio, né? O Prêmio Nobel é feito por uma série de indicações e depois, obviamente, tudo passa pelo Comitê do Nobel, né? Mas, nesse caso especificamente, é um reconhecimento claro do Nobel a alguém que está lutando pela redemocratização de um país que está destruído pela ditadura, pela narcoditadura
de Chávez e agora de Maduro, que é só uma consequência. Esta narcoditadura é apoiada pelo PT. A gente não viu o governo Lula, até o momento, ter um gesto de tentar, como líder que o país é naturalmente no continente, de mudar essa situação. Aliás, né, ele recebeu Maduro com honras de chefe de Estado, tapete vermelho e tudo mais em Brasília, logo no começo do mandato dele. Pois é, além do Marco Rubio, o Michael Waltz também endossou essa indicação da Maria Corina Machado, ele que é embaixador dos Estados Unidos na ONU. E também interessante que um dos condutores ali da cerimônia que nós mostramos, teve um pedacinho do discurso dele, ele disse firmemente, olhando assim para a câmera, para Nicolás Maduro, ele renuncie. E aí ele repetiu, renuncie. E lembrando que a Maria Corina Machado, em um gesto que mostra só a grandeza dessa mulher, ela dedicou o Prêmio Nobel da Paz ao presidente Donald Trump, logo depois que o Trump começou a acertar, né, os caminhos para um possível acordo de paz entre o Hamas, Israel, outras guerras também, ainda está tentando trilhar outro acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Hoje, Vladimir Zelensky disse que a Ucrânia está preparada para ter eleições novamente, isso também com o dedo de Marco Rubio nessa declaração. E a Maria Corina Machado é muito querida pelos americanos, muito querida, muito conhecida pela situação dela e pela situação caótica também da Venezuela. Os americanos recebem muitos refugiados venezuelanos, bastante. Augusto, acho que uma palavra para definir Maria Corina Machado é coragem, né? Coragem. É. Eu fiz uma entrevista com ela no Roda Viva. É muito impressionante a coragem, a firmeza dela. E tem aquele vídeo em que ela interpela o Chávez no Congresso. E ela foi que contornou o engano em que reincidiria a oposição venezuelana, que era não disputar eleições parlamentares. Aquilo foi uma decisão desastrosa e ela é que voltou a unir as tendências da direita venezuelana. Mas só uma outra observação, Paulo. Veja como é difícil você recuperar um país que se voltou à ditadura. Nós estamos falando do Hugo Chávez ali no governo Fernando Henrique, né, que era o interlocutor do Clinton, porque os Estados Unidos, e a gente tem que lembrar isso aí, erraram completamente no cálculo da Venezuela. O governo Clinton, à época. A Venezuela se tornou o que se tornou. Hoje você tem um mundo reconhecendo isso, o próprio Nobel, a Maria Corina Machado, é prova disso, cabal. Eu tenho agora a principal potência alimentar, militar do planeta e econômica, os Estados Unidos, com uma frota de navios ali, mas não é fácil você entrar num país. Você tem questões de soberania, as baixas civis que poderiam acontecer em qualquer ataque, mas veja deixar degringolar um processo. Augusto lembrou, por exemplo, dessa decisão completamente atrapalhada da oposição venezuelana. Não vamos participar da eleição como protesto. Acho que isso precisa servir de lição aqui ao Brasil por dois aspectos, o interno e o externo. Obviamente, como os Estados Unidos estão enxergando o que está acontecendo no Brasil e como os próprios brasileiros. Populismo não vai resolver absolutamente nada. Nem populismo de jornalismo, nem populismo político, nada. Você tem que ver questões práticas para evitar que o país degringole. E, obviamente, que nós temos ferramentas para isso, mas é preciso que as pessoas entendam o que é essencial. E o essencial é preservar o máximo que você puder de legitimidade do país, ou seja, de leis, de aplicação de leis. Algum avanço é melhor do que, não, está tudo errado, vamos só esperar até lá na frente. Não, não. A eleição do ano que vem pode ser tarde, então a luta é diária. Senão, a gente corre o risco, eu espero que não cheguemos a esse ponto, mas você tem sinais claros hoje, por exemplo, de no Supremo Tribunal Federal muito longe do que seria o quadrado institucional dele, e isso muda o jogo político democrático. E a visibilidade do Maduro traz também uma visibilidade de uma forma geral para a América Latina e faz com que as pessoas entendam que nós estamos aqui apoiando ditaduras. Sim. Isso também dá uma visibilidade para como é o nosso governo. E claro que também a Corina é um exemplo do que poderemos nós um dia
vivemos no Brasil? Nos traz alguma esperança, como sempre, inclusive diz o Augusto, né, de que tudo passa, de que períodos ditatoriais podem até, no momento em que estamos vivendo, parecer que não, mas com o tempo eles acabam passando. Então, nos dá a expectativa de futuro para a ditadura que também se instalou aqui no Brasil da toga. É por isso que muitas... eu trouxe isso aqui a semana passada, porque os americanos escutam muito essa comparação, Brasil-Venezuela, Brasil-Venezuela. Então, quando, diante disso que você falou, professor, nós temos hoje aqui um preso político, Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está preso injustamente por perseguição política. Muitos até desejariam que ele tivesse ficado nos Estados Unidos. Ele bravamente voltou para o Brasil, disse, não, eu tenho que voltar porque existem os presos do 8 de janeiro perseguidos como eu. Bravamente voltou, mas o ponto que os americanos questionam é o seguinte: na Venezuela, o povo está insatisfeito. O povo tem demonstrado, alguns políticos que estão fora, eles têm demonstrado. E os americanos encontraram essa indignação naqueles que estão exilados, Eduardo Bolsonaro, agora o Ramagem, mas encontraram uma certa apatia de quem ficou aqui. Eu ouvi isso deles. Mas o líder da direita no Brasil, o Trump dos trópicos, como o presidente Bolsonaro é chamado nos Estados Unidos, ele foi preso injustamente, como vocês estão falando, e houve uma certa apatia dos políticos alinhados, nem todos, claro, mas não houve o barulho que os americanos estavam esperando diante da prisão efetiva, colocar o presidente Bolsonaro na cadeia e trancar. Eles estavam esperando um pouco mais e isso não aconteceu. Como há essa comparação, Brasil virando Venezuela, ditadura do judiciário, isso deu uma... Foi o 10º presidente a ser preso. Eu fui conferir esse levantamento, eu fiquei surpreso com o número de presidentes presos. A todos eles foi dispensado um tratamento completamente diferente. Do Lula já falamos. Mas os outros, por exemplo, os que foram presidentes na República Velha, eles já... A prisão ocorreu quando eles já estavam fora do governo. E eles eram levados para alguma... Não era prisão. Onde você prendia, ali, nesse lugar, você prendia militares, chefes militares. Então, eles ficavam em dependências do Exército por um tempinho. Um foi para o exílio, outro voltava para casa. O Juscelino, agora se sabe, ficou 40 dias presos. Ele foi preso no dia da decretação do AI-5 e do nascimento do Alexandre de Moraes, 13 de dezembro de 68. Ele ficou 40 dias preso em casa. Eugênio Quadros ficou 3 meses confinado em Corumbá, num hotel. Depois foi isso. Todos receberam tratamento respeitoso. O tratamento dispensado ao Bolsonaro foi cruel, perverso, de quem quer ver morrer o adversário. E, Augusto, se me permite, foi uma estratégia também macabra, me parece, do STF, ir prendendo o Bolsonaro aos poucos. Então, primeiro eles prenderam a palavra, né? Depois eles prenderam domiciliarmente, preventivamente, e levaram ao domicílio e agora, enfim, finalizaram a prisão. Como o Augusto falou aqui já, deram a ele uma prisão perpétua. Então, quer dizer, isso também, Ana, eu acho que ajudou a desmobilizar um pouco, porque é como uma pessoa que vai adoecendo aos poucos, você vai se acostumando com a ideia. Mas é por isso que o político que está na tribuna, está na Câmara, tem que usar a tribuna. Os políticos têm que estar falando todos os dias. Ontem, assistindo a sessão da dosimetria, não, porque há 440 no plenário
e 23 no aplicativo. Aí você vai, como? Onde Nós estamos na pandemia ainda. Por que aplicativo? Por que votação? O plenário não tinha que estar todo mundo ali discutindo, falando, enaltecendo e falando tudo que o povo precisa ouvir? 72 ausências, né? Foram registradas. Bastante significativo. É por isso que você tem a bandeira da anistia para resolver. É isso, porque aí você traz os exilados, você liberta o presidente da República tratado dessa maneira. É anistia. Mas vamos pensar com a cabeça do inimigo agora. A reação do Lindenberg denuncia que o governo sabe que se, mesmo a dosimetria, apesar da forma, apesar de não ser anistia, isso começa a abrir um caminho maior. Porque a oposição, que sim, se em algum momento ela perdeu um pouco o discurso e perdeu a forma de fazer, por todas as razões, o que está incomodando os americanos, e a Ana traz essa informação aqui importante, você começa a recriar esse espaço de debate. Eu vi muita gente reclamando quando o Silas Malafaia pagava aqui e fazia do bolso dele essas manifestações na polícia. Ele bancava aquilo, mas enfim, ainda bem, hoje não temos nem isso. Imagina se ele movimentar essas pessoas novamente hoje. Quer dizer, você começa a ter novamente. Se você olhar pela cabeça do PT, eles estão muito preocupados com o avanço da dosimetria, apesar de todas as preocupações que temos. Porque isso abre, de novo, uma conversa que estava, digamos, ausente. Ninguém estava falando de dosimetria até outro dia, né? Vamos falar sério, né? E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.